sejam muito bem-vindos ao podcast Gente que Faz. Mais um episódio trazendo o melhor do comércio, do varejo. Esse podcast que tem um oferecimento da Câmara de Dirigentes e Lojistas Gente que Faz. Hoje, com um gostinho especial, literalmente pãozinho de queijo, quentinho na mesa, cafezinho para receber um convidado muito especial. Ele que marcou o varejo e marca o varejo aqui no Distrito Federal. Estou aqui com Álvaro Silveira Júnior, ele que é sócio da Drogaria Brasil, foi presidente da Drogaria Rosário, também já foi presidente da CDL. Álvaro, tem uma bagagem enorme aí no seu currículo. Muito obrigada pela sua presença e seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Aqui estou em casa, né? Na minha casa, na família CDL, como a gente costuma se integrar. Tá em casa? Já comeu um pãozinho de queijo? Já tomou um cafezinho café, quentinho? já. Álvaro, pra gente começar a nossa conversa, a gente sempre traz um pouco, né, do histórico da sua família, uma família muito tradicional, né, nesse segmento. Como que vocês começaram e o que você se recorda da história, assim, que fez tanta diferença para você se tornar o empresário que você é hoje? Na realidade, tudo começou a fase empresarial com meu pai, né? Meu pai era representante da indústria farmacêutica, do AMS, né? E a distribuidora que ele trabalhava era em Goiânia, mas ele fazia a praça de Brasília. Então, meu pai ficava aqui de segunda a sexta-feira e por anos ele estava representante quando surgiu a oportunidade, em novembro de 1975, dele comprar uma pequena farmácia, a Drogaria Rosário, né, lá na 312 Norte. Para você ter uma ideia, a Asa Norte acabava ali, em 75. Para frente era só terra. Então aí começa a história do meu pai, com uma pequena drogaria, né, com muita dificuldade. E aí foi desenvolvendo, né. Eu fui, né, a trabalhar com ele. Desde cedo eu não era bom de bola, estudava direitinho, mas Na época eu era bom de bola, eu tinha que ser bom nos meu outro estudos. irmão, que é meu sócio, já foi bom de bola, chegou a jogar no Cruzeiro, tudo, o Rodrigo. Estamos ali, eu pus um jalequinho ali, e passei pelo balcão, passei pelo depósito, né? Era um bom aplicativo até hoje. Então começou assim a história do meu pai, e começou a desenvolver a Drogaria Rosário. No início, muito difícil, né? Aquela época, né? Você é nova, você não vai nem lembrar disso. Você teve plano cruzado, cruzado 2, tomada do dinheiro do Collor e tudo isso, né? Meu pai e nós passamos por todas essas adversidades. Veio a estabilização econômica em 94, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí as coisas começaram a mudar, porque a gente achava que ganhava dinheiro. Pra você ter uma ideia, você comprava hoje, amanhã você já não tinha o mesmo dinheiro para comprar a mesma coisa. E remédio sempre teve um problema, e até hoje ele é um produto controlado. Os preços são controlados pelo governo federal. Então você não tem essa liberdade de repassar. Então todo mês você tinha um aumento. Todo dia primeiro aumentava o preço. Só que quando dava lá pelo dia 20, os distribuidores já não te entregavam mais a mercadoria, porque eles sabiam que dia primeiro. E assim passamos pelo Cruzado 1, Cruzado 2, prendia esse empresário, chegava fiscal da Sunab com polícia na sua loja. Achei uma diferença de 10 centavos no leite aqui. Eu vi colegas nossos serem presos de uma maneira muito, muito injusta, né? Mas todas essas adversidades, nessa época, meu pai, coitado, já tinha um pequeno patrimôniozinho, teve que vender tudo para poder reinvestir no negócio, porque o que você recebia, você não conseguia arcar com tudo. Mas foi dando casta. Em 94 veio a estabilização. Aí, quando meu irmão, com 17 anos, ele sempre foi bom jogador de bola, ele é goleiro. Aí surgiu uma oportunidade, ele foi fazer um teste no Cruzeiro e passou. E lá, ficou, naquela época era os juniores, né? Hoje seria o sub-20. E ele ficou uns 6 meses no Cruzeiro, jogando bola. E na época tem um episódio muito engraçado, e ele estava lá sempre no contraturno, ele ficava assistindo o treino dos profissionais. O Paulo César, que era goleiro do Cruzeiro, era um dos 5 melhores goleiros do Brasil. E um dia ele conversando com o Paulo César, o cara, pô, o Cruzeiro quer me mandar embora porque eu não estou conseguindo ganhar $3.000. Ele falou, caraca, se um cara desse, nível de seleção brasileira que não tá ganhando, é melhor voltar lá para casa. É melhor fazer negócio com a minha família. Pai, voltei e tudo, e aí o Rodrigo também já veio trabalhando com a gente. A gente foi fazendo uma boa dupla. O Rodrigo sempre foi uma pessoa muito operacional, né? O papai sempre um cara estratégico. E naquela época, assim, você não tinha estrutura. Então, meu pai trabalhava de 7 da manhã às 23 horas, né? Não tinha tempo nem pra gente direito, coitado, porque batia escanteio, agarrava. Né? O papai sempre foi muito inspirador para nós, né? Até hoje é a nossa inspiração.
Depois a Drogaria Rosário foi se desenvolvendo. Aí mais para frente, já nos anos 2000, entrou meu outro irmão, Diogo, que fez engenharia civil. Minha outra irmã, Natália, que é farmacêutica. Então, o papai teve para mim, assim, além de várias virtudes que ele tem, são casos raros. Ele conseguiu ter os 4 filhos trabalhando com ele, os 4 filhos complementares a ele, e nós nunca tivemos tivemos várias discussões profissionais, isso era do jogo, né? E ninguém ficava melindrado com ninguém, né? Então, acho que o papai teve esse grande tesouro que foi justamente deixar a família unida. Aí a Drogaria Rosário nos profissionalizando, o papai já foi ficando com a função mais estratégica. Meu pai era um homem de gente, né? Ele adorava participar dos treinamentos, Se conectar com as se conectar, pessoas. era um homem de loja, de que tá sempre na loja. Ele sempre cobrava, vocês têm que ir para a loja, vocês têm que ir para a loja que fala tudo. E sempre aprendeu, ó. E eu já fui assumindo mais a parte financeira e depois comercial. Aqui, meu filho, você tem que se vira para pagar os funcionários, os fornecedores e o aluguel. Não tem desculpa. Com esse tripé você não pode falhar. Vai no banco, faça o que você quiser, mas funcionário, fornecedor e os donos de imóveis você não pode atrasar porque é o nosso nome, a nossa empresa e a nossa solidez. E Álvaro, antes de você continuar, até você já contextualizou bastante, e aí dentro, né, desses pilares que você falou, seja dentro da empresa, onde cada um foi desempenhando um papel, o que vocês fizeram, né, de diferencial à época para Rosário se destacar e o crescimento até ali no diferencial inovação de produtos e que fez total diferença quando você veio aí a assumir a Drogaria Brasil? Na realidade, é uma história muito bonita, né? Eu brinco, várias empresas brasileiras tentaram, mas só a Rosário participou de um IPO do setor privado. Né? E eu tive E que você faz parte E disso. faço parte, tem currículo para isso, né? Participamos lá junto com o Banco BTG. O que foi o diferencial da Rosário? Primeiro, nós sabermos as nossas deficiências. Então, apesar de ser uma empresa familiar, muito cedo a gente já se informatizou e depois fomos nos profissionalizando. Então, aquelas áreas que nós não tínhamos habilidade, fomos trazendo pessoas de mercado. Então, naquela época a gente já tinha diretor financeiro, aí eu já fui saindo dessa função, porque a empresa vai crescer, ela vai tendo outras necessidades. Então, tu ser uma pessoa que tinha trabalhado em L'Oréal, em Ambev, profissionalizamos nossa contabilidade, né? Fomos diminuindo nossos riscos. Então, ela foi uma empresa familiar, mas profissionalizada. Não era paternalista, mas era uma empresa profissional. Isso é sempre o papai nos deu liberdade para que a gente, junto com ele, fosse fazendo essa profissionalização. E isso fez diferença nesse processo, né, de fusão que aconteceu, É. que, como a gente falou que é algo inédito, ainda mais para a época que aconteceu, né? E o que aconteceu naquela época? Nós tivemos aí a crise de 2009, a crise dos bancos americanos. Então, naquela época, o nosso principal concorrente, a maior rede da região, teve um problema financeiro. E ele precisava vender 20 lojas. E um distribuidor, que era um dos nossos principais parceiros, na época a distribuidora Panarello, ele me chamava de Juninho. Juninho, a Drogazil já tinha entrado aqui em Brasília, era uma empresa de capital aberto, com outra estrutura. Vocês precisam comprar. Eu falei, Paulo, como é que eu vou comprar um negócio desse, cara? Na época nós tínhamos 43 lojas. Eu falei, como é que um cara com 43 lojas vai comprar 20 lojas? Não tem dinheiro para isso, não. Falei, vai lá. Aí nós tínhamos um grande amigo nosso aqui, que concorrente, mais amigo, que era a Drogaria Distrital. Até o Leandro faz parte aqui da CDL Jovem, que é o filho dele. Falei, Felipe, vamos lá em Guarani olhar esse negócio? Quem sabe eu compro umas lojas, você compra as outras, né? A gente vai se blindando aqui. Aí fomos, chegamos lá. O seu Raul, que era o dono, ele falou um número que eu falei, tá fácil. Como o número é tão grande, não tem nem que decidir, não temos condição de comprar. Essa conta foi fácil de resolver, né? Eram Eram muitos zeros, né? Aí o cara, não, só vendo tudo, não vendo fatiado. Falei, então tá bom. Aí cheguei, não, Paulo, não tem condição nenhuma, não. Falei, não, eu te empresto dinheiro, não sei o que, uma conversa fiada danada. Aí eu falei, pô, Felipe, chamei meu pai, meus irmãos, e falei, ó, se a gente juntar essas duas empresas, né, talvez a gente consiga criar um colchão, buscar um dinheiro no mercado e fazer essa sociedade, fusão e trazer essas outras 19 lojas da Santa Marta para dentro. Aí eu falei, não, confio de passar seus dados. Aí chamei nosso diretor financeiro, ele fez um trabalho brilhante, falou, ó,
fez as projeções, tem esse espaço aqui. Meu pai, na época, muito reticente, tudo. E falou, não, cuidou. Aí, mas assim, o cabelo branco, gosta de cabelo branco, né? O Felipe, não, ó, vamos olhar isso direito. Então, eu falo, o Felipe teve uma função muito grande, que ele deu o respaldo para o que a gente queria. Foi um excelente sócio, é amigo nosso até hoje. E daí compramos 19 lojas. Eu lembro que isso foi em julho e tinha que reformar as 19 lojas. Chamei meus irmãos e falei, não quero saber. A partir do feriado de 7 de setembro, que era uma sexta-feira, todas nós temos que inaugurar 4 lojas, cara. Aí corremos. Aí realmente, 2 distribuidores à época nos ajudaram, tanto a Panarello quanto a Profarma. Eu já tinha um bom relacionamento bancário, né, pelo histórico que a Rosário sempre teve, desde a época do meu pai. Conseguimos um dinheiro de curto prazo e depois alongamos isso 6 meses depois. Então, todo esse movimento, né, que não é um movimento simples, você pega, pô, e o negócio começa devagar, porque a gente já tinha absorvido boa parte do movimento, porque como ele estava em decadência, então foram 6 meses ali muito difíceis, né, a venda não vinha do jeito que a gente tinha projetado. Mas começamos, e foi engraçado que em janeiro, nós começamos esse processo em julho, então 6 meses depois, em janeiro, meu pai recebe a ligação do Banco BTG Pactual. Mandei o banqueiro ajeitado. Não, senhor, doutor Alvo, doutor Alvo, tudo bem e tal, nós temos aqui, queria ir tomar um café com o senhor. Falei, será um prazer, meu filho, pode vir aqui tomar um café. Aí foi. E começou ali a gente a discutir uma possível sociedade. E nesse ponto, assim, a nossa família e tanto a família do nosso sócio, na época o Felipe, são muito objetivos. Em 4 meses a gente pegou e vendeu 43% dessa empresa para o Banco BTG. Que o Banco BTG tinha um projeto que chamava Brasil Farma, que o projeto dele era comprar algumas redes e depois disso fazer o IPO, como foi feito. Aí começamos, né? E o que facilitou muito, que 90% do investimento foi feito dentro da empresa para que a gente pudesse crescer. Então, à época, a gente tinha 76 lojas. Quando nós saímos, estávamos com 122 lojas. Então, essa junção com o banco permitiu que a gente fizesse uma expansão boa no Mato Grosso, em Goiás, né? E aqui também no Distrito Federal. E naquela época, a Rosário se tornou a maior rede do Centro-Oeste, né? Com qualidade de serviço. Eu sou muito amigo do pessoal do Drogazil, eles até brincam com a gente, falam, ó, a gente só andou no Distrito Federal depois que vocês saíram. Porque, E esse é um ponto, né? Aí, desculpa te interromper, Álvaro, claro, mas quando a gente traz, né, essa questão até da concorrência no setor farmacêutico, no varejo, né, farmacêutico, vocês estão ali com lojas, portas abertas, recebem os mais variados tipos de cliente. Então, vocês têm que buscar realmente, a gente brinca, subir essa régua e elevar o nível de atendimento, de suporte ao cliente, de também inovação de produtos. E foi isso que vocês fizeram. Vocês trouxeram um diferencial sim, que antes era só farmácia, era para vender remédio. Hoje em dia, e graças a esse trabalho que vocês fizeram, que vocês têm grande parte nisso, hoje farmácia é muito mais do que isso, né? e aí meu pai tem uma participação muito grande nisso aí. Meu pai foi presidente da Abrafarma de 2008 a 2016. E justamente nesse mandato do meu pai que a gente conseguiu consolidar a legislação para que a farmácia pudesse vender mais coisas. Então ele teve um papel, até foi receber uma homenagem bonita ontem, lá em São Paulo, justamente pontuando o trabalho dele em prol do comércio farmacêutico. Não só na nossa empresa, mas principalmente no Brasil. Então o papai está deixando um legado nesse comércio. É um impacto para todos, né? Para todos. Então as drogarias, eu falo, é difícil ter um ramo tão concorrido igual o nosso. Você vê, abre a drogaria aqui, outra ali e parece praga, né? Toda esquina você tem um concorrente. E foi uma régua muito alta, porque hoje você pega que a maioria das lojas já são de capital aberto, então é uma concorrência diferenciada. E nós saímos bem. À época a gente chegou a ter o dobro de share da Drogazil aqui no Distrito Federal. E uma coisa legal, né? Até que eu e meus irmãos só tínhamos trabalhado, né, numa empresa familiar, você, por natureza, às vezes se diminui um pouco, né? Pô, eu estudei em Harvard, fiz 2 anos de Química no UNB e formei no CEUB, em Administração de Empresas. Porque o UNB estava uma bagunça, eu não conseguia trabalhar e estudar, então eu precisava trabalhar. Começa a trabalhar, você começa a gostar, começa a ganhar dinheiro. Começa a crescer, A né? crescer, né? Ter mais obrigação. Né? Eu falo, a faculdade me deu a chancela para poder ter sido empresário, mas ensinando muito pouco. O que me ensinou mesmo foi meu pai e o balcão.
né? Isso que ensinou a gente. Mas um detalhe legal que eu acho que aconteceu, aí comecei a conviver, nós ficamos junto com a turma do BTG. Sociedade, depois eu fui executivo, quase 5 anos. Eu vi que a gente não era tão ruim assim, né? O pessoal, Não precisou ir para Harvard, não precisou ir para Harvard, não, né? E é engraçado, né? Aí o banco fez esse movimento aqui conosco, uma rede no Sul e uma rede de Pernambuco. E juntou isso tudo para fazer empacotar no IPO, em 2010. Aí nós fomos, eu fiquei 14 dias nos Estados Unidos com eles fazendo roadshow. Era tudo banqueiro e o besta aqui. Mas era interessante a visão. Todos os investidores, tá bom, vocês são banqueiros, vocês não entendem nada de drogaria, que não, quem vai tocar é a família deles lá, que vai tocar o negócio. Que entende o negócio. Então isso foi um negócio... E lá funcionou bem enquanto a gente respeitou essa regra. Depois desandou por os outros motivos que... Né, aí a gente já não estava mais dentro da empresa. Hoje a Rosário existe, pertence a um grupo de um dos empresários que nos ajudou a comprar na época, né, que hoje pertence ao grupo Demil, que é da Profarma. E graças a Deus ela vai bem, né? A gente tem um carinho, um respeito, né? É um filho do meu pai que está aí na rua, né? Ele tem sempre esse carinho e admiração. E que traz um pouco do nome da história da família por trás, né? É referência. Meu pai não é o Álvaro Silveira, é o Álvaro da Rosário, né? Eu ia comentar sobre isso, mas é melhor você falar. Todo mundo como é que Álvaro? O Álvaro da Rosário. Até hoje que eu estou lá na drogaria Rosário, não, é o Álvaro Júnior da Rosário. E trazendo essas dicas, né, de liderança, você brincou aqui que não adquiriu esse conhecimento na faculdade, mas são habilidades que você desenvolveu ao longo dos anos e dessa experiência. O que você acha que fez mais diferença nessa sua gestão e numa transição de uma empresa familiar para uma nova empresa onde você trouxe todas essas habilidades e diferenciais que você adquiriu ao longo dos anos? O que aconteceu muito foi, sim, primeiro, né, todo mundo tem que ter um líder de referência, e essa liderança era do meu pai. E meu pai teve uma grande vantagem de líder. Ele soube delegar, né? Então então cada um cuidava do seu quadrado e sempre um sentimento de pertencimento e de time. Então a gente era um time, né? Quando trouxemos a família do Felipe para a sociedade, nos encaixamos bem no mesmo sentimento, no mesmo prova. Então, tudo na vida você tem que ter um timoneiro. Acho que assim, o timoneiro é aquela pessoa que... E o papai conseguiu dar essa estabilidade para a gente, essa tranquilidade, né? Mesmo com muita liberdade que eu e meu irmão tínhamos, mas sempre falava, vai fazer o que o senhor quer que faça, né? O seu aconselhamento é que vale. Então ele ficou um grande conselheiro, é conselheiro até hoje, né? Eu já estou com 56 anos, ele ainda me puxa a orelha de vez em quando. Então eu acho que a gente precisa ter esse espírito. A gente tinha um espírito, primeiro, de muito respeito, muita união, muita confiança, mas sempre num líder para seguir e para defender o legado daquele líder no seu negócio, na sua empresa e na sua família. E aproveitando isso que você falou, se você pudesse, né, falar, assim, uma dica... eu sempre falo que dar uma única dica é algo muito superficial, mas com toda a sua bagagem a gente consegue extrair. O que você falaria realmente para esses empreendedores que estão no mercado? Como vocês se diferenciaram num mercado tão competitivo, onde praticamente todo mundo vende a mesma coisa, das mesmas marcas, Sim. mas vocês se mostraram diferentes, sólidos, e a sua história trouxe você até aqui? O que eu acho? A Rosário sempre teve um processo de vanguarda. Meu pai, quando ninguém tinha, meu pai foi comprar um computador no Paraguai para fazer a primeira informatização. Papai procurou um analista de sistema que era da Eletronorte, esse cara ficou uns 60 dias atrás do meu pai. Meu pai comprava na ficha. Punha lá, subia lá. Então, e mais hoje ainda, talvez o que aconteceu comigo no passado, talvez não daria certo. Acho que hoje as pessoas precisam ter mais estudo, mais capacidade, né? Então, o que eu acho que hoje você tem que juntar todo esse espírito de loja, de você conhecer o seu negócio, estar com os pés no balcão ali, mas também estar muito atento às novas tecnologias, ao novo mundo, né? Essa geração hoje, né, que toda hora troca de letra, é uma geração diferente, né? O pessoal, eu vejo lá em casa, nós temos assim, pro meu irmão, o terceiro, que é o Diogo, são 16 anos de diferença, e para minha irmã são 19. Eles têm um hábito de consumo totalmente diferente do meu. A casa do meu irmão parece uma central de logística. Eu já gosto de ir para a loja física, né? E meu irmão, digo também, e minha irmã já é híbrida, ela faz dos dois jeitos. E vocês perceberam até por essa forma de consumir dentro de casa que as lojas também precisariam se adaptar aos diferentes tipos de público? Sim. Agora, eu li um artigo ontem muito interessante, né? Aqui,
nosso público, a maioria já foi nos Estados Unidos, e você tem a Best Buy. Nos Estados Unidos, eu praticamente quase todo ano nos Estados Unidos, chegou um momento que você não conseguia comprar nada na rua mais. Você comprava só as commodities, tudo você tinha que ir. E a Best Buy, que era uma loja de referência, eu sempre fui lá, fui vendo, ela foi decaindo. Aí eles trocaram o CEO ao ano passado, o cara falou, peraí, nós estamos só programados para vender com público qualificado. Ele fez um turnaround dentro da Best Buy e simplificou. Primeiro que ele descobriu que quase 60% do público dele era feminino. E que as pessoas iam lá, elas não são programadores, eles não são... Ele quer simplesmente ligar uma televisão, ligar um DVD, ligar um Alexia... Colocar um fone de ouvido. Um fone de ouvido. Então, ele mudou todo o foco dele para o cliente, para simplificar o atendimento do cliente dele. Ou simplesmente você ir lá e ter uma consultoria com o vendedor dele que não quer te empurrar, mas quer te ensinar. Você vai montar uma sala de TV com som assim. Então, eles estão conseguindo reverter o jogo. Então, acho que a gente tem que achar hoje o meio do caminho. O digital total, mas também você tem o atendimento, as pessoas que querem e aí vou te falar, hoje a gente tem uma rede muito menor do que a gente já teve, né? Nós temos 24 lojas, chegamos a ter 122 lojas em 4 estados. Hoje eu tenho aqui em Brasília e em Tocantins. Você tem que saber atender o seu cliente. Então, isso é uma coisa, né, que o papai nos falou, vocês são drogaria de bairro, você tem que resolver o problema do cliente. Que nas grandes redes, não é que eles não sabem resolver, é porque o cara que tem 3.000 lojas, o funcionário dele não pode ter a mesma liberdade que tem o nosso, né? Então, acho que quem é pequeno, tudo tem que ter foco no cliente, no saber quem é seu cliente e cuidar bem do seu cliente. Porque nada digitalizado tem a força da pessoalidade, do entendimento. Olha, você usa assim. Então, nas nossas lojas, o que a gente briga, nós não vamos ser o maior, nem temos essa pretensão, até porque hoje a diferença de escala é um negócio brutal. Mas nós temos que ser a referência do nosso cliente que mora na quadra de trás, que todo mês vai ali com a receitinha. Que a minha atendente te chama pelo nome, sabe que você tem uma filha, que tem um pai doente. Então, é isso que a gente procura, aproximar o nosso cliente, né? Isso faz diferença, a gente percebe até na forma de atender, né? Por muitos anos, a gente até já citou aqui, já trouxe outras pessoas do segmento, que farmácia era o balcão na frente, a pessoa era atendida e pronto. Hoje vocês criam até uma experiência diferente na drogaria como um todo. A pessoa encontra quase que literalmente tudo lá dentro. Eu brinco, né? A gente vende até remédio. Vende até remédio, mas se quiser ali uma bebida, tem. Se você quiser uma questão de skincare, você tem. Se você quiser algo para o seu filho. E como que vocês fazem até hoje, dentro da Drogaria Brasil, essa experiência que você tem do mercado de fora, com a informatização, a inovação, a tecnologia, a venda online, mas ao mesmo tempo aproximar o público e mostrar para ele, quando você entra aqui, você vai sair com o que você precisa. Hoje, o que eu acho que a gente tem mais que desenvolver, é lógico, os aplicativos estão aí, compra, retire, mas, por exemplo, no nosso caso, nós temos que ser o melhor vendedor do WhatsApp. Porque o nosso negócio hoje está no WhatsApp, né? A maioria dos negócios hoje, que você às vezes não tem tempo, então você tem que mandar um WhatsApp. Praticidade. Tem que separar, ou para você passar lá e pegar, ou eu mandar te entregar. Então, quem souber integrar bem essa ferramenta ao seu dia a dia, está na frente. E expansão de mix. E o mercado farmacêutico tem uma grande vantagem sobre todos os outros. Ele é o mercado que mais tem informação de tudo. Então, hoje, nem o mercado alimentar tem tanta informação. Você tem hoje, são 2 empresas de fora, uma chama IQVIA e outra Close-Up, que são empresas que mapeiam. Então, eu não sei quanto a drogaria da esquina vende, mas eu sei que naquele CEP, tudo o que vende. Aí eu consigo comparar o que eu vendo contra aquilo. Então, ali, é que o meu irmão Rodrigo fala, é uma prova com consulta. Você só não adequa... o que eu preciso tirar do meu estoque, o que eu preciso colocar que eu não estou vendendo. E hoje uma drogaria boa tem mais de 11 mil SKUs. Sendo que 2.000 fazem 70%, 80% da venda. Então, mas se eu não tiver os outros... E o mercado de drogaria ele é perverso, porque se você for lá procurar 5 produtos ou tiver 4,
A pessoa vai para outro Vai porque pra quer outro. sair tudo. Isso, quer sair tudo. No supermercado, lá em casa eu gosto de fazer compra, eu sou um varejista, eu gosto de estar sempre dentro do varejo. Eu brinco, eu vou em 4 supermercados para fazer as compras que eu preciso. Compra um cadinho, Porque não outro. tem, eu quero essa marca, não tem aqui. Então, assim, o mercado farmacêutico, ele é muito concorrido, mas porque também ele é muito desenvolvido e tem muita informação. Informação hoje é tudo. E uma informação, como você mesmo disse, muito qualificada, né? Que você consegue É científica. saber realmente o que o Científica. mercado está consumindo e as necessidades. Aí, Álvaro, a gente chega para um momento, né, em que você vivendo o varejo, como você mesmo disse, que você é um varejista, gosta de estar na rua, tem esse contato, tem essa experiência como empresário e como consumidor, e você teve uma experiência aqui dentro da CDL como presidente dessa casa, que faz exatamente isso. Reúne vários empresários dos mais variados segmentos para realmente crescer o varejo no Distrito Federal. Qual foi a importância que você teve na época e que você enxerga que a CDL tem para o varejo aqui no Distrito Federal? Isso foi mais uma herança que eu herdei do meu pai, que meu pai sempre aprendeu, quando ele entrou nesse negócio, o primeiro lugar que ele foi no sindicato. Ele falava, meu filho, você tem que viajar, tem que procurar, ir nas convenções, para você aprender com os outros, né? Para trocar, às vezes na convenção não é o palestrante das galáxias, é o network que você está conversando. É o encontro, né? E eu acho que isso aqui na CDL, e a CDL me ajudou muito na minha formação de líder. Porque eu fiquei aqui de 2003 a 2016, 14 anos, né? Entrei no mandato do Enes e finalizei o meu. E você tem uma característica e a CDL tinha uma rotina, acabou mudando a minha gestão, que era reunião toda semana. Hoje é de 15 em 15 dias. Você conviver com pessoas diferentes, com regras diferentes, me ensinou muito a ouvir. Porque você tem hora que você, cara, não tem nada a ver. Mas aí você vai treinando isso, né? Isso acabou me trazendo um pouco, né? Vai te dando uma maturidade, né? Quando eu fui presidente, né? O mandato, no início, a gente estava mudando para cá, mas pelo menos o final do meu mandato já foi um mandato mais tranquilo, que me ensinou muito, né? Hoje eu sou, porque nós temos uma empresa de atacado também, que é a Linkmed, hoje eu sou presidente do Sindicato Atacadista, e aonde você vai aprendendo a ser líder, né? E é importante. A CDL para mim foi uma escola, uma casa. Agora a CDL ela tem uma coisa diferente das outras entidades que eu já participei. Como aqui tem gente de tudo quanto é ramo, né? E realmente, assim, a CDL tem uma característica muito importante que você integra. As nossas esposas estão entregadas aqui. Quem quiser que o filho participe, tem a CDL jovem. Tem para mulher, tem para jovem. Tem pamonha de doce, de sal, de queijo, do que você quiser. E tem a Fundação CDL também, que tem, né? tem um papel importante aqui dentro. Eu falo para André, André, a única coisa que eu posso falar que talvez meu mandato não tenha sido legal, eu não fui tão legal com a Fundação na época. A gente tinha tanto problema para resolver. E hoje eu acho que a Fundação tem que ser o maior legado dessa casa. A CDL hoje é uma empresa, uma entidade muito bem capitalizada, muito bem organizada, né? E eu acho que a Fundação faz um trabalho belíssimo, né? Foi na nossa época da Rosário que a gente trouxe o troco social, hoje é o troco com sorriso. E se tem uma coisa que a gente tem que aprender a desenvolver mais, eu preciso desenvolver mais, essa questão de ajudar quem precisa. Nós temos mais do que precisamos, graças a Deus, Deus foi muito bondoso conosco, né, em todos os aspectos, mas eu acho que hoje estar no foco social, né, como é que nós vamos ajudar os filhos dos nossos funcionários que não podem, como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que a Fundação tem um norte muito grande para a CDL para os próximos 100 anos aí. E é uma mentalidade muito interessante, porque toda vez que eu entrevisto algum empresário como você, que ele traz um pouco desse legado que a CDL fez na vida, né, do próprio empresário, mas que vocês também, através da fundação e através das mudanças que vocês fazem dentro da própria empresa, têm ajudado a transformar outras vidas, com geração de emprego, com causas sociais, isso também é muito legal. Álvaro, a gente vai caminhando para o final do nosso podcast, eu sei que você de casa vai falar assim, porque toda vez eu fico triste quando a gente acaba o nosso podcast, porque é uma conversa muito gostosa, que a gente Está sendo muito agradável, obrigado. Foi muito legal? Está sendo muito agradável. Que bom, fico feliz. Esse momento é de vocês mesmo, porque os ensinamentos que vocês tiveram não tem livro nenhum, não tem faculdade nenhuma, e como você mesmo falou, um legado que veio do seu pai, que você
deixa na sua geração, mas que ainda vai perdurar por muitos anos. E eu ainda tenho uma pergunta. Você, apesar de você ter falado que eu era muito jovem, mas você também é um empresário muito jovem que trouxe esse legado já do seu pai. O que você falaria para os jovens de hoje em dia, independente do segmento, para que eles consigam aí persistir e seguir nas suas lutas de empreender aqui no Distrito Federal? Eu acho que o jovem hoje eles têm que estar bem mais preparado do que eu fui preparado, né? Mas nunca perder a conexão com o seu cliente, com a sua família, né? Os negócios são importantes, mas a nossa vida pessoal, em casa, ambiente do trabalho, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. E estuda em matemática. Estuda em matemática. Fica essa dica para final. Mas por que estudar matemática? Hoje é o seguinte, com essa nova geração de inteligência artificial, se você não tiver esses conceitos na sua vida, muita habilidade em matemática, a inteligência artificial está mudando muito rapidamente, né? Tem hora que você se assusta, né? E eu não sou um cara de tecnologia, mas também não sou um neófito. Eu brinco, pelo menos, sem me virar um pouquinho. Mas eu estou cada dia mais assustado o que a IA pode fazer em tudo, não só no varejo, né? Você vê as transformações que, se a gente usar essa questão da inteligência artificial nos nossos negócios, está acontecendo, é muito grande e muito rápido. Isso que eu falei que estou estudando matemática, não foi o que estou falando, não. Isso eu já peguei de uns 3, 4 pessoas importantes de empresariado e falo, ponha seu filho para estudar matemática. E faz toda a diferença incentivar essa parte dos estudos, porque as pessoas acham que hoje, com a facilidade, né, é tudo muito na mão e que não precisa fazer nada que vão fazer por nós. Mas, na verdade, a gente tem que usar o nosso conhecimento para fazer a inteligência artificial trabalhar para a gente, Na minha época não tinha o Google, era a Delta Larousse, que todo mundo tinha uma enciclopédia em casa, né? O negócio, você estudava naquilo, ia para a biblioteca para estudar. Hoje, as ferramentas que os nossos filhos têm, que as pessoas mais jovens têm, é muito grande. Mas também tem que saber sair daquela caixinha. Inovar mesmo em tempos de tecnologia, trazer esse diferencial e principalmente, Álvaro, aí eu já te parabenizo por você realmente não deixar a essência da sua família, mesmo nos seus negócios hoje, prosperando, crescendo, você enxergar os ensinamentos que o seu pai te passou e passou para toda a sua família desde lá de 1975, quando tudo começou. Então, mais uma vez, parabéns por esse trabalho. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Obrigado. por contar um pouquinho da sua história e passar tantos ensinamentos dessa experiência. Essa é a hora, Álvaro, que você olha para aquela telinha ali e agradece a família, porque a família põe na televisão, você manda beijo para todo mundo. Eu falo que é um momento de fama aqui no podcast. Obrigada pela sua presença. Obrigado. Não, agradecer muito meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, né? E era engraçado, na Rosário principalmente, era uma empresa grande, você tinha N convites, você falou, eu viajo a semana, mas fim de semana, se tiver qualquer viagem, eu só viajo com a minha família. Então, assim, acho que a família é em primeiro lugar. Isso é base de tudo para a nossa vida. Nada mais vale a pena do que a gente ter uma boa família. E com esse ensinamento, eu encerro esse podcast e agradeço a sua audiência. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Você que assiste ou ouve o nosso podcast em multiplataforma, seja sempre muito bem-vindo. O Gente que Faz é para você. Muito obrigada. A gente se vê num próximo episódio para conhecer mais sobre histórias inspiradoras e várias chaves para o seu negócio. Tchau, tchau.